Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no vídeo de hoje do Como Se Joga, a gente vai aprender as regras do Magic Maze, um jogo para 1 a 8 jogadores com duração média das partidas de 15 minutos. Então vamos lá para a mesa para aprender as regras. Antes da gente iniciar uma partida no Magic Maze, a gente vai realizar o setup do jogo. O setup do Magic Maze ele vai variar conforme o cenário que você estiver jogando. Isso quer dizer que você vai ter um setup básico e as demais regras que vão ser adicionadas, você sempre vai ter que olhar o cenário no manual e adicionar essas regras. Nesse caso específico, eu escolhi o cenário número 6, introdutório, porque eu acredito que ele seja o que tem mais elementos diferentes e que a gente vai conseguir abranger uma maior quantidade de regras. Então vamos lá, vamos começar a preparação. Pegue os tiles de shop e procure o tile inicial. Ele possui uma indicação no seu canto com o número 1A ou então 1B. Esse tile ele é dupla face. No cenário 6 em que estamos preparando o setup do jogo, a gente vai utilizar o lado 1B. Agora, conforme indicado no manual para esse cenário, separe os tiles de 2 a 17. Feito isso, pegue esses tiles e embaralhe. E forme uma pilha próximo ao tile inicial. Agora pegue os marcadores de heróis e coloque no quadrado no centro do tile inicial. Agora pegue os tiles de ação e separe eles conforme a quantidade de jogadores. Esses tiles possuem uma indicação no seu canto inferior direito que indica a quantidade de jogadores. Então nesse caso a gente vai estar preparando o setup para 4 jogadores, então vamos separar todos os tiles que possuem o número 4 marcado neles. Agora pegue esses tiles, embaralhe e entregue um tile desse para cada jogador. Então os jogadores retornam os tiles de ação para a mesa, respeitando a seguinte regra. A direção do tile de ação, que possui esse marcador aqui norte, tem que estar apontando para o mesmo norte do tile inicial. A gente vai entender mais para frente o porquê dessa regra. Agora coloque no lugar de fácil acesso os seguintes itens. Os marcadores de exaustão, o tile de indicação de fuga, o marcador de tempo e o marcador de atenção. Pronto, esse é o setup do Magic Maze e já podemos iniciar a partida. Vamos agora ver as regras do jogo. Antes da gente iniciar as regras propriamente dita, eu acho importante falar aqui qual que é o objetivo principal dos jogadores. Eles vão ter que movimentar os marcadores de guerreiros, fazendo com que eles revelem todos os tiles de shopping possível. Então eles vão ter que direcionar cada guerreiro para a posição específica onde está a arma deles, para que eles façam o roubo das armas, e após com que todos estejam posicionados em cima dessas armas, eles então roubam as armas e aí eles têm que preparar a fuga deles, eles têm que sair do shopping antes que o tempo termine. Então, dito isso, vamos entender como é que é feito essa movimentação. No setup do jogo, cada jogador recebeu um tile de movimentação e são esses tiles que eu vou estar explicando agora. Lembrando que os jogadores em Magic Maze não possuem turnos específicos, ou seja, eles podem movimentar os guerreiros a qualquer momento e eles não controlam apenas um guerreiro, eles controlam todos. Só que eles têm que obedecer à regra do seu tile de movimentação. Então vamos passar por todos os tiles de movimentação e depois a gente vê outras regras. Esse primeiro tile de movimentação permite que o jogador que tiver ele movimente todos os guerreiros no sentido norte, ou seja, para cima. Por isso que é importante você sempre colocar o tile com o mesmo sentido do tile inicial, para a gente saber que sempre vai ser nessa direção. Então, o jogador com esse tile, por exemplo, poderia movimentar o marcador do elfo para cima, fazendo essa movimentação. Agora é importante dizer que os guerreiros também funcionam como barreiras, ou seja, você não pode passar por eles. Então, se o jogador quisesse movimentar o mago para o norte, ele teria que primeiro movimentar o elfo, para depois poder movimentar o mago. Ele não poderia, por exemplo, pegar o mago e fazer esse movimento. Esse movimento seria um movimento inválido, porque o elfo ele funciona como se fosse uma barreira. Já esse tile de ação vai conceder 2 ações possíveis ao jogador que estiver utilizando ele. Ele vai poder movimentar os guerreiros no sentido sul e ele também vai ser responsável por toda vez que um guerreiro estiver na posição que possui o sinal da lupa, de abrir um novo tile e posicionar no tabuleiro. Vamos dizer
que os jogadores, após realizar todas as movimentações, colocou o marcador do elfo nessa posição aqui, que tem uma lupa e é da cor verde. Tem que ser a mesma cor do guerreiro. Então, isso habilita o jogador que possui esse tile a pegar um novo tile não revelado de shopping, da pilha, e colocar no tabuleiro. É importante que o jogador sempre identifique no tile que ele acabou de revelar essa seta branca para ir colocar no tabuleiro. Feito isso, agora os jogadores possuem mais um tile para que eles possam estar levando os seus guerreiros. Então, o jogador que possui esse tile de ação vai ser responsável por movimentar os marcadores dos guerreiros para o lado esquerdo e também para poder realizar o Vortex. O Vortex é a maneira mais rápida que você tem de estar movimentando os guerreiros pelo tabuleiro. E ela funciona da seguinte forma. O jogador tem que identificar as marcações nos tiles, que são as seguintes. O roxo é para o mago, o verde para o elfo, o amarelo para o bárbaro e o laranja para o anão. E você pode pegar o marcador dos guerreiros e levar de onde que ele esteja para essas indicações. Então, para utilizar o Vortex para o mago, eu tenho duas opções. Eu poderia pegar o marcador da onde quer que ele esteja. Por exemplo, eu estou pegando daqui, mas poderia ser daqui, daqui, não importa onde ele esteja. Eu pego ele e posso levar para a indicação da cor dele. Nesse caso seria aqui, nesse tile, ou então poderia levar ele também para cá. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser e com todos os marcadores, lembrando apenas de respeitar a cor indicada em cada marcador. Já o jogador que possui esse tile de movimentação, ele vai ser responsável por movimentar os guerreiros sempre no sentido para a direita, e ele que faz com que os marcadores subam ou desçam as escadas rolantes. Então, por exemplo, quando o marcador do mago chegar aqui, apenas o jogador que tiver esse tile é que pode pegar o marcador e fazer com que ele desça a escada. Do mesmo modo, só esse jogador que pode fazer com que o mago volte a subir a escada rolante. Agora que já vimos todos os tiles de movimentações dos jogadores, é importante dizer que ao longo da partida os jogadores não são permitidos conversarem na mesa. Eles têm que jogar em silêncio. A única coisa que é permitida é você ficar encarando a pessoa, ou então você pode pegar um marcador de atenção e colocar à frente do jogador que você deseja com que ele realize uma ação. Então vamos dizer que você seja responsável por esse tile aqui, que movimenta os guerreiros para a direita e faz com que os guerreiros subam ou desçam a escada. E o marcador do mago esteja justamente nessa posição. Então os jogadores dependem de você, que possui essa ação, para fazer com que o mago desça a escada rolante. Caso você não perceba isso, os outros jogadores podem te encarar ou então pegar o marcador de atenção e colocar à sua frente. Isso vai fazer com que você olhe todo o tabuleiro e tente encontrar um guerreiro que esteja dependendo da sua ação. Isso é muito importante. E isso fica bem, e às vezes isso fica bem difícil. E é muito comum durante a partida você olhar para o tabuleiro e não conseguir identificar qual é o guerreiro que está dependendo da sua ação. Mas é importante lembrar que não pode falar, não pode murmurar e não pode fazer nenhum gesto. Então agora que a gente já conhece os movimentos básicos, vamos conhecer as regras específicas do jogo. Antes de iniciar a partida, os jogadores podem conversar à vontade e tentar traçar as estratégias iniciais. Após o jogador movimentar o primeiro marcador de guerreiro, então não pode falar mais, e você imediatamente gira a ampulheta para poder marcar o tempo. Sempre que o tempo estiver acabando, os jogadores podem tentar levar um dos marcadores, antes de terminar o tempo, até essa marcação. Sempre que o tempo estiver perto de acabar, os jogadores podem pegar. Sempre que o tempo estiver perto de acabar, os jogadores têm como opção levar um dos guerreiros ao marcador da ampulheta. Isso vai fazer com que esse marcador seja girado e então um marcador de exaustão será colocado nesse local, indicando que ele não pode ser utilizado mais.
Sempre em uma partida de Magic Maze vão existir apenas 4 marcadores desse. Então você tem que se planejar para poder ganhar tempo apenas 4 vezes durante a partida. E é claro, como estamos falando de uma ampulheta, é importante você fazer sempre o giro quando ele estiver próximo de acabar. Porque se você girar muito rápido, você vai ganhar pouco tempo. Para esse cenário específico, toda vez que a gente utilizar um marcador do tempo, a gente tem que lembrar desse símbolo aqui, que indica que os jogadores vão ter que trocar com o jogador ao lado, no sentido horário, o seu marcador de ação. Outra regra importante durante a utilização do marcador de tempo é que apenas nessa ocasião os jogadores são permitidos a falar. Então eles podem conversar à vontade, é claro, com o tempo ainda rodando, até com que seja feita a primeira movimentação. Feita a primeira movimentação de um dos marcadores, então a comunicação tem que ser encerrada. Nesse cenário específico, os guerreiros já possuem seus poderes, então vamos conhecer cada um deles. Começando pelo elfo. Sempre que você colocar o marcador do elfo numa posição em que ele pode fazer uma exploração, a partir desse momento é permitido aos jogadores a falarem, assim como quando tem a utilização do tempo. E aí eles podem estar falando até o que algum outro marcador de guerreiro seja movimentado. Realizou a movimentação de algum dos guerreiros, não se pode falar mais. Então, por exemplo, nessa posição aqui, a gente pode ver que existe aqui o símbolo de um alto-falante. É esse símbolo aqui que indica o poder do elfo. Assim que você pegar o marcador dele e colocar aqui, todos os jogadores têm a permissão para falar, até com que algum outro marcador seja movimentado. Assim que um marcador for movimentado, aí a comunicação tem que ser encerrada. Agora vamos conhecer o poder do anão. O anão, por ser baixinho, ele é o único capaz de utilizar essas passagens aqui, na cor laranja e uma portinha bem pequena. Agora vamos ver o poder do mago, que para ser utilizado é um pouquinho diferente. Então quando os jogadores colocarem o mago nessa posição, imediatamente habilita o jogador responsável por esse tile de ação, que tem um marcador de exploração, a pegar de 1 a 2 tiles da pilha de tiles do shopping e colocar o tabuleiro em qualquer posição. Lembrando que essa ação ela não tem que ser feita imediatamente quando o mago entra aqui, mas o jogador que for realizar a exploração tem que fazer enquanto ele esteja aqui. Se alguém tirar ele, o jogador não pode fazer mais. E assim que essa ação for utilizada, os jogadores têm que pegar um marcador de exaustão e colocar aqui, indicando que não pode ser utilizado mais. Agora vamos conhecer o poder do Bárbaro. O Bárbaro é o único capaz de destruir as câmeras de segurança do shopping, ou seja, essas marcações aqui. Toda vez que você colocar o marcador do Bárbaro sobre essa marcação, pegue um marcador de exaustão e coloque em cima da câmera. Isso vai indicar que aquela câmera já foi quebrada. Por que é importante quebrar as câmeras de segurança? Porque a partir do momento em que houver 2 ou mais câmeras funcionando no tabuleiro, então os jogadores não poderão mais utilizar o ampliador de tempo, nessa posição, até com que eles quebrem as câmeras e fique restando apenas uma. Agora vamos conhecer os locais que os jogadores têm que levar os guerreiros para que eles consigam roubar as suas respectivas armas. Então o anão vai ter que ser levado nessa posição, que possui a cor laranja e um desenho de um machado. Já o elfo vai ter que ser levado nessa posição, com a cor verde e com o indicador do arco e flecha. O mago deverá ser levado nessa posição, da cor roxa e com um símbolo de um cálice. E o bárbaro vai ter que ser levado nessa posição, de cor amarela e com o desenho de uma espada. Após todos os guerreiros estiverem nessas posições, então eles efetuam o roubo das armas e, consequentemente, é soado o alarme. E aí, então, o tile de marcação da fuga é virado. A partir de agora, os jogadores, então, têm que fazer a fuga dos guerreiros, levando cada guerreiro para a sua saída respectiva. E, além disso, eles não podem utilizar mais o vórtex. É como se, com o alarme soando, todos os vórtices tivessem sido desligados. Então, apenas para ilustrar aqui o término da partida, temos aqui o marcador do tempo, passando.
os jogadores já estão em cima das armas, então eles já têm que fazer a fuga, não podem mais utilizar o Vortex e eles têm que levar os marcadores para suas respectivas saídas. Então, o mago para essa saída, o elfo para a saída lá superior, o anão para a saída aqui dele, laranja, e o bárbaro para a saída amarela ali naquele canto. Então, conforme eles forem levando os guerreiros para essas saídas, você imediatamente pega o seu marcador e coloca nesse tile. Realizando a fuga de todos os guerreiros antes do tempo acabar, então os jogadores vencem a partida. Agora, caso o tempo acabe e algum dos guerreiros ainda não tenha conseguido sair do shopping, então é feita a captura dele e todos os jogadores perdem a partida. E aí então os jogadores podem jogar o cenário quantas vezes quiserem até eles conseguirem vencer aquele cenário. Então essas foram as regras básicas do Magic Maze. Espero que com esse vídeo aqui eu tenha conseguido passar para vocês como o jogo funciona. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva nas nossas redes sociais para estar acompanhando tudo o que acontece aqui na BGG2. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!